Imagine isso. Você tem 16 anos. É jovem e estúpida. Você decide ir para uma festa em época de quaresma. Mas vai embora cedo com duas amigas. E no caminho para casa, você vê uma figura alta e monstruosa, em pé, no meio da escuridão. E tudo que você vê é a sua silhueta. E em seguida, você percebe que esta coisa tem mais de 2,5 metros de altura. E as suas pernas são menores que os braços. Você chega um pouco mais perto para tentar ver o que é. E então, a coisa solta um urro estridente e vem correndo em sua direção com uma velocidade impressionante, deixando você completamente em pânico, sem saber o que fazer. Isso foi o que aconteceu comigo há 8 anos atrás. Eu não estava sob a influência de nada. Me ofereceram uma cerveja na festa, mas eu recusei. O ano era 2011. Morava com a minha avó em uma cidadezinha no norte de Minas. A minha avó sempre respeitava a Semana Santa e era tradição de nunca comermos carne nesta época do ano. A nossa vida sempre foi marcada pelo sobrenatural. Vou voltar mais um pouco no tempo e contar alguns acontecimentos marcantes na casa onde moro, com a minha avó e o meu irmão mais velho. A primeira vez que ouvi falar em lobisomem foi em um relato contado pela minha avó. Eu acredito nela, pois este fato também foi presenciado pelos meus 2 tios mais velhos. E eles sempre confirmam essa história. Na época do acontecido, eu ainda não havia nascido. E nessa casa, onde moro atualmente, só moravam os meus avós e os meus 2 tios mais velhos, que na época ambos tinham 13 anos. Sim, eles são gêmeos. O meu avô costumava comprar fiado em um armazém. Ele sempre comprava mantimentos para casa. E o dono do armazém anotava tudo em uma caderneta. E o meu avô pagava sempre que saía o seu pagamento. Ele era funcionário público da prefeitura. E por falta de dinheiro, era normal a prefeitura atrasar o salário dos funcionários. Às vezes, eles ficavam até 2 meses sem receber. Consequentemente, o meu avô não pagou o dono da mercearia, mas o prometeu que pagaria assim que recebesse. O dono da mercearia, muito irritado, ameaçou a minha avó na rua. E quando o meu avô ficou sabendo, foi até lá tirar satisfação com ele. Os dois começaram a discutir. E o meu avô bateu muito no dono da mercearia. E ele prometeu vingança. Naquela mesma noite, os meus avós acordaram com um barulho de algo muito pesado caindo no quintal de casa. A minha avó levantou desesperada e já ia abrindo a porta, até escutar um uivo anormal que a paralisou de medo. O meu avô levantou rapidamente e perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela disse que havia um lobisomem no quintal de casa. O mais incomum e aterrador nessa história era que aquele lobisomem falava. Ele gritava com uma voz rouca e muito grave para os meus avós saírem de casa. E dizia outras coisas sem sentido e desconexas, como: vocês não sabem o que fizeram comigo, deixe-no em paz, ele está desamparado, etc. Dizia várias coisas sem sentido. Era como se a criatura estivesse perturbada e conversando consigo mesma. A fera começou a correr por volta da casa, derrubando e quebrando tudo que havia em seu caminho. O meu avô pegou a espingarda e, antes dele sair lá fora,
ele escutou um estrondo no quintal, de algo se quebrando, e também algo muito pesado caindo em seguida. No quintal da casa havia uma antiga fossa, com uma tampa de madeira. A fera subiu em cima, e a tampa de madeira se quebrou, mandando o lobisomem para o fundo do poço. A fossa era muito funda, e o lobisomem era muito grande para sair dali de dentro. O meu avô foi até lá, pronto para atirar. Porém, ele começou a sentir um fedor terrível e se assustou muito com os barulhos que a fera fazia lá de dentro do poço. Ele não teve coragem de se aproximar. Então, ele se trancou dentro de casa com a minha avó. E no outro dia cedo, ele tomou coragem e foi até a fossa olhar se a criatura ainda estava lá. Ele tomou um baita susto, pois não havia lobisomem algum dentro daquela fossa. E o que estava ali era o dono da mercearia. O meu avô jogou uma corda para ele sair dali e ficou com a espingarda em punhos. E assim que ele saiu, o meu avô disse que contaria para todos da cidade que ele era um lobisomem. Naquele mesmo dia, o dono da mercearia pegou as suas coisas, reuniu sua mulher e filhos e se mandou da cidade, e nunca mais foi visto. A nossa casa também sempre foi muito assombrada. Um fato marcante aconteceu certa vez com um amigo do meu irmão, nessa nossa casa, muitos anos depois do fato do lobisomem. O meu avô já havia falecido, e a minha mãe nessa época já morava em outra cidade. Então, na casa ficou morando apenas eu, o meu irmão e a minha avó. Morávamos com ela, pelo fato dela ser uma mulher de idade e precisar de pessoas para cuidar dela. Então, eu e o meu irmão estávamos ali, para ajudá-la e também fazer companhia. Certo dia, o meu irmão encontrou um amigo dele uma vez e perguntou para ele por que ele não ia mais em casa. Ele falou que nunca mais queria chegar perto da nossa casa. E quando meu irmão perguntou o porquê, ele contou essa história. Ele falou que foi lá numa tarde, quando estava quase escurecendo, para ver o meu irmão. Mas não tinha ninguém em casa. Então, ele resolveu ficar esperando no carro. Ele falou que depois de um tempo, enquanto ele estava no carro, uma pessoa saiu de trás da casa. E essa pessoa vestia uma espécie de manto negro com capuz, que cobria o corpo e o rosto por inteiro. E essa pessoa começou a andar na direção do carro. Ele achou que era o meu irmão, querendo assustá-lo. Então, ele simplesmente ficou lá, parado, dentro do carro. Mas na metade do caminho, ele conseguiu ver alguma coisa debaixo do capuz. Era um rosto com a pele mais negra que a noite e que mais parecia uma casca. Ele falou que lembrava bastante pele de um réptil, tipo um lagarto. E aquela criatura tinha 2 olhos vermelhos que pareciam brasas incandescentes. E quando aquilo chegou um pouco mais perto, ele podia ver um leve brilho alaranjado saindo daquela pessoa. Aquilo foi o suficiente para assustá-lo. Então, ele tentou ligar o carro para sair dali o mais rápido possível. Porém, o carro não ligava. E ele tentou, feito louco, fazer o carro pegar. Ele estava quase saindo do carro para ir correndo mesmo. E foi aí que o carro pegou. Ele arrancou com tudo e olhou para o lado, e aquela pessoa estava só a uns 3 metros do carro. Ele
foi de ré o mais rápido que ele podia, até a estrada de terra. Virou o carro e se mandou de lá. Ele falou que quando chegou na estrada, quando ele estava virando o carro, ele olhou para trás para ver onde a pessoa estava. E aquilo estava em pé, bem onde o carro estava parado antes. Aquilo estava olhando para ele, com aqueles olhos vermelhos e demoníacos. Depois disso, ele nunca mais voltou para a nossa casa. Uma outra coisa que é realmente muito estranha é a nossa casa. Nós moramos nos arredores de uma cidadezinha pequena. Na vizinhança inteira da nossa área, não tinha mais do que 40 pessoas morando, que queriam fugir da vida estressante da cidade grande. O centro dessa cidadezinha fica a uns 30 quilômetros de nossa casa. Estávamos bem no meio do mato mesmo, cheio de animais silvestres por toda a nossa volta, incluindo um monte de pássaros. Nós morávamos em um morro que era o ponto mais alto das redondezas, mas nunca teve passarinho nenhum no nosso quintal, ou em nenhum outro lugar dentro dos 5 acres que eram de nossa família. A minha avó sempre contava que uma mulher aparecia para ela toda noite, dizendo que havia ouro enterrado na casa, e que era para minha avó cavar o lugar, e assim ela podia ficar com todo o ouro. E seria uma mulher muito rica. E sempre que essa mulher aparecia, a minha avó a mandava embora, e dizia que não ia cavar lugar nenhum. Porém, a mulher sempre insistia e continuava aparecendo para minha avó todas as noites. Diversas vezes já acordei com a minha avó conversando sozinha, mas nunca dei muita bola, pois achei que era a idade. O meu irmão já viu uma mulher de branco várias vezes andando ao redor da casa. Segundo ele, essa mulher tem um longo vestido branco, mas o rosto dela é totalmente cadavérico. Certo dia, a minha avó chamou o padre para benzer a casa. Ele entrou na casa e ficou muito inquieto, olhando para todos os lados. Em seguida, ele começou a orar. Mas aconteceu algo de errado, pois ele orava com muita calma. Mas de uma hora para outra, o padre começou a orar gritando. Em seguida, ele tirou um frasco com água benta da batina e começou a jogar na casa. E todos nós presenciamos a água evaporar, assim que atingia qualquer superfície. Depois da visita desse padre, as coisas se acalmaram por um tempo, mas depois voltaram ainda piores. Agora vou narrar o fato mais marcante que aconteceu na minha vida. Era Semana Santa. Eu e alguns amigos começamos a nos reunir para festinhas que fazíamos em qualquer ponto isolado da cidade. Nessa época, estava com os meus 16 anos. E a minha avó me advertiu a não ir, pois era Semana Santa. E era muito comum acontecer coisas estranhas nesta época do ano. Bem, ignorei a advertência da minha avó e fui para a festa. Eu e os meus amigos ficamos até tarde nessa festa, que fazíamos às margens do Rio São Francisco. Era um tipo de luau. Ouvíamos funk, bebíamos e dançávamos. Em certo ponto da festa, uma amiga bebeu muito e começou a dar PT. Eu e a sua irmã decidimos levá-la até em casa. Não havia iluminação no caminho. Então, eu usava a lanterna do meu celular Nokia,
1100. Este celular já era um pouco antigo para a época. Porém, ali naquele interiorzão onde eu morava, ele era a última geração. Durante todo o caminho pela estradinha de mato, eu percebi que algo nos seguia, mas não dei muita atenção, pois achei que era algum cavalo ou égua, o que era muito comum. De repente, vimos uma silhueta passando por nós muito rápido e se escondendo por detrás das árvores à nossa frente. Aquilo foi muito rápido. Não consegui clarear com a lanterna a tempo para ver o que era aquela coisa que passou por nós e se escondeu nas árvores à nossa frente. Tudo o que pude ver foi uma figura alta e monstruosa, em pé no meio da escuridão. E também vi a sua silhueta. E tudo o que consegui perceber é que essa coisa tinha mais de 2,5 metros de altura. E as suas pernas eram menores que os braços. Cheguei um pouco mais perto para tentar ver o que é. E então a coisa solta um urro estridente e vem correndo na nossa direção com uma velocidade impressionante, deixando nós três em completo pânico, sem saber o que fazer. Joguei a luz do celular na cara da criatura e pude ver melhor o que era aquilo. O que vi era uma figura monstruosa. Parecia muito com esses lobisomens de filme de terror. Só que esta criatura parecia não possuir coordenação motora nenhuma. E seus pelos eram mais escuros que a própria escuridão. Os seus olhos eram amarelos, como 2 faróis de carro. No momento que joguei a luz na cara da criatura, aquilo se manteve a uma certa distância. Parecia que de alguma forma a luz o incomodava. A sua expressão era de completa fúria. Eu tinha completa certeza que a criatura queria nos matar nessa hora. A fera era muito rápida. Então, nem tentei correr. Apenas mantinha a luz em sua direção. E com muito cuidado para não perdê-lo de vista. A minha amiga, que estava muito chapada, voltou ao estado normal nesta mesma hora. Nós três nos abraçamos e fomos caminhando devagar até sair da estrada e chegarmos em minha casa, que era a casa mais próxima. Porém, ainda faltava mais 2 quilômetros para sairmos daquela estradinha. Eu não sabia o que fazer, pois a fera se escondia no mato e depois aparecia tentando nos emboscar. E continuava assim. Quando eu mirava a lanterna em sua direção, a criatura se afastava. Porém, para o meu completo azar, a minha bateria estava no vermelho e o meu celular poderia desligar a qualquer hora. Depois de uns 5 minutos, avistamos um carro se aproximar. E a criatura sumiu dentro da escuridão, pois os faróis do carro clarearam toda a estrada. Entrei na frente do carro para ele parar e nos ajudar. E para minha sorte, era o amigo do meu irmão, que estava voltando também de uma festa. Entramos no carro e contamos a ele toda a história. Ele riu e não acreditou em nós. Porém, ele foi muito gentil e deixou cada uma de nós em casa. Contei todo esse fato para minha avó. E ela disse que isso que eu vi era um lobisomem. E que esse lobisomem costuma aparecer muito em época de Quaresma e Semana Santa. A partir desse dia, eu nunca mais desobedeci à minha avó. Ela faleceu em 2017, 6 anos depois desse fato. E até hoje eu sinto muito a sua falta.
Obrigado a todos do canal e boa noite.